O gasto de atividade física também tem que ser pensado assim. Atividade física é todo tipo de atividade que a gente faz no dia. Não é só exercício. Exercício físico é uma atividade física planejada, né? É uma atividade física que eu planejo. Por isso que tem algumas coisas que ficam meio no limite. Você fala assim, ah, todo dia eu vou fazer uma caminhada na praia, né? Aqui não tem praia, né? Então, eu lamento para vocês, né? Tá? Vou fazer uma caminhada no parque. Posso chamar isso de exercício ou não, tá? Não importa também. Em ambos os casos gasta a mesma caloria. Chame do que quiser, tá? Mas isso pode ser, por exemplo, o que a gente chama de atividade física que não é exercício, né? Algumas pessoas, por exemplo, o que fica mais claro isso é, se eu tenho um trabalho que, personal, por exemplo, né? Que trabalha o dia inteiro em pé. Isso não é um exercício. É uma atividade física, tá? É uma atividade física, não é exercício. Mas é atividade, né? Então, alguns tipos de trabalho envolvem, às vezes, um gasto de energia maior do que o exercício, tá? Então, quando a gente vai conversar com o paciente, é importante que a gente tente entender o quão ativo ele é durante o dia. Não adianta só perguntar se ele treina, né? Eu quero saber se trabalha sentado, certo? Não, eu trabalho em pé. Eu trabalho numa loja que eu tenho que ir de lado para o outro. Então é importante você entender. E isso aqui fica subjetivo até certo ponto, mas conforme você vai atendendo, vai ficando mais fácil fazer essa estimativa, tá? Então, quando a gente vai fazer o cálculo da dieta, dentro da anamnese é importante você tentar entender se esse paciente é muito ativo ou pouco ativo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu faço academia 4 vezes na semana, mas o resto do dia fica sentada. Essa pessoa não é muito ativa, tá? Tem um gasto de atividade e um sedentário, embora ela faça exercício. Bom, quando o indivíduo ingere mais calorias do que ele gasta, ele vai armazenar energia. Não só na forma de gordura, mas pode ser no ganho de massa magra, principalmente ganho de massa muscular. Não que para ganhar massa muscular você necessariamente precise comer mais do que gasta. Por quê? Porque é possível você ter anabolismo mesmo em dieta normocalórica ou dieta hipocalórica, tá? Porque por mais que a hipertrofia seja um processo anabólico, né? E seja mais fácil gerar hipertrofia quando você tem essa condição de superávit calórico, tá? Isso aqui é um processo anabólico, então você pensa, para ter esse processo anabólico eu preciso de um estímulo anabólico da dieta, aumentando as calorias, né? Eu já vi professor falando que não dá para ter hipertrofia em déficit calórico, porque isso viola a lei da conservação de energia. Não, porque a energia de um processo anabólico interno pode ser proveniente de outro tecido, que é o tecido adiposo, né? Então, porque quando a gente tem déficit calórico, nosso corpo continua fazendo processos anabólicos, outros processos. A gliconeogênese, por exemplo, é um processo anabólico, que é importante para ser feito quando eu estou em restrição calórica, ou seja, meu corpo precisa sintetizar glicose a partir de aminoácido. Então é possível sim você ter esse processo mesmo em déficit, mas é mais fácil gerar isso quando você está em superávit, com excedente de energia. Só que quando você tem excedente energético, você pode também acumular gordura, mais facilmente, obviamente, né? Tá? Por isso que tem um raciocínio clínico na hora que você escolhe o superávit calórico, né? Então, algumas equações que a gente usa para estimar o gasto de repouso, bem conhecidas. Organização Mundial de Saúde. Nessa equação vai o peso. Homens e mulheres é diferente, né? Mas não precisa da altura. E depende da idade também, né? Rs Benedito é a equação mais antiga que tem. Usa peso, idade e altura. Altura em centímetros, né? Equação de Mifflin. É uma equação dos anos 80, se não me engano. Também usa peso, altura em centímetros e idade.
Essa equação, vocês sabiam que ela é a melhor equação para idoso também? Né? E para pessoas com sobrepeso e obesidade também ela é mais indicada que Drs Benedite, né? Porque no estudo que o Mifflin e o outro ali fez, que eu não sei pronunciar, Sanjaro, eles tinham mais pessoas com sobrepeso e obesidade, tá? Então, quando compara com a calorimetria indireta, não é que ela dá o mesmo resultado da calorimetria, mas ela dá mais próximo do que as outras, tá certo? Então, você poderia usar num paciente com obesidade Drs Benedite? Pode, mas provavelmente você vai estar superestimando mais. Superestimar é quando você encontra um valor maior do que o valor que realmente daria quando você mede com calorimetria, tá? Ah, o meu paciente veio com o resultado da bioimpedância lá com o gasto energético de repouso. Não confie naquilo. Por quê? Porque a bioimpedância ela não mede o gasto de repouso. Ela faz um cálculo, certo? Ela usa uma equação para fazer esse cálculo, tá? Então é melhor você fazer o cálculo, né, com uma equação para o teu paciente do que confiar no resultado que veio da bioimpedância. Meu paciente fez calorimetria, sei lá, ele apareceu com o resultado. Tudo bem, ótimo. Mas não custa você dar uma conferida, porque, sei lá, às vezes mediu que a calorimetria estava descalibrada e dá um resultado, né, esquisito. Tá certo? Não confiem cegamente nas máquinas. Tá certo? Então é bom, né, a gente ter uma noção também se o resultado dá próximo. Essas equações não são tão interessantes para fisiculturistas, porque no caso do fisiculturista ela subestima o valor. Tá? Por quê? Porque as equações elas foram feitas para pessoas eutróficas. Pessoas que têm menos massa muscular comparativamente a pessoas musculosas, né? Pessoas musculosas têm mais massa muscular quando têm o mesmo peso que outras pessoas, porque a massa muscular, se eu tenho um cara que pesa 80 quilos, porque tem bastante músculo, e o outro tem 80 quilos, mas é porque tem mais gordura ou uma altura maior, o cara com mais músculo gasta mais energia, tá? Não que o músculo, 1 quilo de músculo a gente viu que não tem um gasto calórico tão alto, mas quando você tem bastante, isso influencia, tá? Então, para indivíduos fisiculturistas, o melhor seria usar a equação de Tinsley. Se você souber o percentual de gordura, você pode usar a segunda aqui, que usa a massa livre de gordura. E para homem e mulher é a mesma coisa, porque é uma equação que está ligada diretamente à massa livre de gordura. Por que nas outras equações para homem e mulher tem duas equações diferentes? Porque ela leva a massa livre de gordura indiretamente em consideração, né? Porque se não usasse o peso e usasse a massa livre de gordura, a equação seria a mesma para os dois, tá? Então, como a equação de Tinsley ela leva diretamente em conta a massa livre de gordura, para homem e mulher é a mesma equação, tá?